Boa tarde, policial. Boa tarde. Como que é o nome completo do senhor? Jones Frantiosi. O senhor foi arrolado como testemunha no processo movido contra o senhor José Guedes Júnior, acusado de ter cometido o crime de homicídio contra Jackson Martins em janeiro de 2021. O senhor é parente, amigo íntimo, inimigo do réu, da vítima? Não. Tem interesse na causa? Não. O senhor se compromete a responder a verdade sobre o que lhe for perguntado sobre as penas da lei? Sim, senhora. A respeito dos fatos... O senhor tem conhecimento dos fatos, certo, policial? Sim, senhora. O senhor, nesse dia, esteve com o policial Guedes? Nesse dia, sim. E conte, por favor, aos jurados em que momento, em que circunstâncias que o senhor ouviu nesse dia. Tá, nesse dia eu estava em casa, na parte da tarde. Ele chegou com um Voyage, né, com problema na embreagem. Aí pediu para mim dar uma olhada, porque ele sabia que eu era mecânico e eu tinha oficina em casa. Aí, como era final de semana, eu dei uma olhadinha para ele, já vi o que tinha estourado o cabo. Como não tinha peça disponível, eu tinha um carro lá no pátio, peguei e fiz a troca. Tirei de um carro, coloquei a outro, para não deixar ele de a pé final de semana, né? Só isso, já liberei ele. O senhor, então, tem conhecimento, trabalhou como mecânico? Sim, sim, senhora. Ok. Esse veículo era marca, modelo que o senhor comentou? Voyage. Sabe se era o carro dele, o carro pessoal dele, ou era de algum parente? Já tinha visto ele com esse carro? Esse carro, como eu já tinha arrumado antes, que era da ex-esposa dele, né? O senhor sabe que carro ele tinha? Um Peugeot, só não me lembro a cor, mas um Peugeot. Ele mencionou para o senhor nesse dia por que estava com o carro da esposa, em que momento eles trocaram, aonde e como foi essa troca? Não, senhora. Era comum que ele usasse o carro dela e vice-versa? O senhor já tinha visto? Nunca notei, assim, nunca prestei atenção. E por volta de que horas ele esteve na sua residência? Assim, foi no início da tarde, creio que algo entre 2 e 3 horas por ali. Quanto tempo ele ficou lá? Na média de uns 20 minutos. Essa troca, foi a troca do cabo que o senhor fez, né? Essa troca foi rápida. Rápida. O carro saiu funcionando. Saiu funcionando. Ele pagou alguma coisa para o senhor? Não, que daí ele ficou de segunda-feira vir destrocar, providenciar a peça nova para resolver o problema, né? Definitivo. Ele já tinha estado em alguma oficina antes para resolver esse problema? Ele foi direto na casa do senhor sabe? Não sei te dizer, a princípio veio direto. Perguntas pela defesa. Boa tarde. Boa tarde. É só um questionamento sobre o veículo. Que cor que era o veículo, você se recorda? Com certeza não, mas a princípio marrom. Certo. Você lembra se ele tinha ar-condicionado? Não tinha. Não tinha? Não. Se você recorda no dia dos fatos, se estava calor, janeiro? Tava fresco, assim, não me recordo de temperatura. recorda? Não. Certo. Tá. Você recorda a roupa que ele estava no dia? Não vou me recordar. Certo. Sem mais. Perguntas pelo Ministério Público. Boa tarde, policial. Boa tarde. Policial, o senhor que data que foi isso mesmo que ele teve na sua casa? A data, o dia em si certinho, eu não lembro. Eu lembro que foi um sábado no período da tarde. O senhor sabe se depois o senhor ficou sabendo na semana seguinte ou no estão acusando o Guedes que ele tinha, nesse dia que ele teve lá em casa, estão acusando que ele matou essa pessoa. Foi no dia 9 de janeiro? O dia que ele esteve lá, a data em si eu não lembro. Eu lembro que foi um sábado, igual eu lembro, assim, por ser um dia típico, né? Foi começo de janeiro? Foi começo de janeiro. O senhor se recorda se quando ele esteve lá com o veículo, ele entrou com o veículo na sua garagem? Não entrou. O senhor foi atender ele lá na calçada, lá na Isso. rua? Uhum. E o senhor fez o quê? O senhor abriu o capô e olhou o quê? Abriu o capô e viu por que não estava funcionando a embreagem. Pois não. Uhum. E esse veículo dele, o senhor conhecia o Jackson, perdão, o senhor Guedes, o senhor conhecia do trabalho policial ou o senhor tem a círculo de amizade, de frequentar a casa dele e tudo? Não, de frequentar a casa não. Como ele mora no mesmo bairro, a gente se conhecia antes, mas não tinha círculo. Nunca fui na casa dele para festa, churrasco, nada assim. O senhor está compromissado, excelência, ele está compromissado? Está compromissado. Em algum momento, o senhor viu anteriormente esse carro sendo conduzido pela esposa do
do Guedes? Sim, ela já me trouxe o carro já para mim arrumar. Já levou o senhor? O senhor faz às vezes um bico de arrumar uma coisa ou outra? Antes de entrar na polícia eu tinha oficina, né? Trabalhei com 18 anos antes. Entendi. Tá. E nesse dia que ele foi lá, que o senhor atendeu ele lá fora, verificou a embreagem, o carro estava adesivado, escrito consórcio? Não, o que a princípio que tinha o adesivo de consórcio era o dele, o Peugeot. O Esse dela carro, eu não me recordo. Esse carro que o senhor consertou foi o dela? Foi o dela, o Voyage. Certo. E o carro o Peugeot, o senhor viu ele alguma vez sem o adesivo ou com adesivo? O senhor viu o Guedes conduzindo esse veículo Peugeot? No batalhão, né, no serviço, eu cheguei a ver esse Peugeot lá. Né? Só que eu não me recordo assim, a época que ele colocou o adesivo. Pois não. Que veículo que é que essa senhora dele tem, do seu Guedes? Um Voyage. Eu não lembro a cor só. Tá? Pois não. E o veículo que o senhor via sempre com o Guedes era o Peugeot? A gente não se cruzava muito, então assim, eu vi ele mais com o Peugeot. O senhor viu alguma vez a esposa do seu Guedes com o Peugeot? Não me recordo, senhor. Não se recorda? Não se recorda. Mas ela, para o senhor fazer algum reparo, ela nunca levou o Peugeot? Não, no princípio não. Pois não. Com Tá certeza. certo. Eu agradeço, nada mais pelo Ministério Público Excelência. Tá ótimo. Senhores jurados, têm alguma pergunta? Encerrado. Doutores, posso dispensá-lo? O senhor está dispensado. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Pode iniciar. Boa tarde, policial. Boa tarde. Nome completo do senhor? Rodrigo Antônio de Matos. Senhor Rodrigo, o senhor foi arrolado como testemunha no processo movido contra o senhor José Guedes Júnior, que foi acusado de ter cometido crime de homicídio contra o senhor Jackson Martins em janeiro de 2021. O senhor é parente, amigo íntimo, inimigo do réu, da vítima ou tem algum interesse na causa? Não. O senhor se compromete a responder a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena de cometer crime se vier mentir? Sim. O senhor conhece o senhor Guedes há quanto tempo? O tempo que estou na polícia, acho que uns 9, 10 anos mais ou menos. Ok. Ficou sabendo que em uma determinada situação ele se envolveu em um confronto e teve um problema com a arma que ele portava? Isso, essa ocorrência foi eu e o meu parceiro que fomos atender a ocorrência em si. O senhor pode, por favor, contar aos jurados o que aconteceu nesse dia, nessa situação? A gente estava em patrulhamento, foi acionado pelo Copom que um policial tinha entrado em confronto, a nossa viatura era mais próxima, chegamos primeiro no local onde estava o Guedes, estava a vítima e mais alguns transeuntes no local, né? Aí no local já o Guedes falou, ó, minha arma eu consegui dar um disparo e depois eu fui sanando os incidentes, ela foi travando, não disparava. Enfim, a gente foi para o batalhão, foi pegado todos os dados da vítima, o dado do pessoal que estava ali, e o Guedes acompanhou a gente porque teria que fazer um papel pelos disparos. Chegando no batalhão, o meu parceiro, o Cabo Vilarinho, foi fazer o nosso boletim, aí eu sentado, o Guedes, como já me conhecia, que eu já mexia com armamento no Exército e na polícia, eu fiquei um tempo no stand de tiro, perguntou o que será que aconteceu. Eu peguei o armamento dele, desmontei, a hora que eu só mexi no percussor, eu falei, ó, tá aqui, teu problema é esse aqui, ó, teu percussor tá quebrado, por isso que não vai disparar. Ele, e foi isso. E a arma foi encaminhada para... Ele teve a arma substituída. Isso, na hora que você entra em confronto, geralmente tem lesão corporal já é trocada na hora. A dele foi trocada, acho justamente por causa do problema. Esse problema havido com a arma dele é algo relativamente comum ou é muito raro? O senhor já tinha visto? Que no tempo que eu fiquei no stand da polícia, que no Exército ele mexia com outros armamentos. Esse armamento já foi... várias outras peças dá problema, né? Eu já tive algumas que eu troquei lá, desde gatilho, tirante, mola. O percussor em si, ele é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Porque ele é uma peça que ele fica escondida, né? Ele só aflora na hora do disparo. Então ela acaba estourando com a própria munição, né? Com a espoleta, quando ela detona. Esse confronto em que ele se envolveu foi quando do atendimento de uma situação de roubo? Era isso? O que ele passou para nós, acho que foi colocado no boletim, ele estava vindo da igreja. Ele estava vindo da igreja e num cruzamento ele viu uma mulher e viu que dois rapazes de moto, não recordo se já estavam em cima dela ou estavam para roubar ela. Ele interviu e um do caroneiro acabou atirando em direção a ele, ele revidou e é onde aconteceu todo esse problema.
A vítima, Jackson Martins, o senhor conhecia? Não. O senhor sabe alguma coisa a respeito dos fatos que estão sendo discutidos aqui? Não. Perguntas pela defesa? Sem mais, excelência. Obrigada. Perguntas pelo Ministério Público? Não tenho, excelência. Obrigado, senhor. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Encerrado. Doutores, posso dispensá-lo? Sim. O senhor está dispensado. Obrigada e tenha uma boa tarde. Pode iniciar a gravação. Boa tarde, senhor Guedes. Boa tarde, excelência. Nome completo do senhor? José Guedes Júnior. O senhor vai ser interrogado nesse processo em que foi acusado de ter cometido crime de homicídio contra Jackson Martins, mas tem direito de permanecer em silêncio. Significa dizer que o senhor não precisa responder as perguntas que vão ser feitas, se assim preferir. Por outro lado, se confessar a prática desse crime, essa circunstância pode ser utilizada para a redução da sua pena, caso seja condenado ao final deste processo. O senhor compreendeu? Compreendi, excelência. Quer responder as perguntas? Sim. Foi o senhor o autor desse crime, senhor Guedes? Não, senhora. O senhor conhecia a vítima? Conhecia. Há quanto tempo? Uns 8 a 9 anos, mais ou menos. Onde a conheceu? Em que circunstâncias a conheceu? Conheci ele através lá na Fausto Bebidas, que tinha um disque bebidas e o Jackson fornecia uísque, vodka para o Fausto, né? Lá no Fausto Bebidas. E em algumas vezes eu fazia segurança lá do Fausto. Então conheci intermédio dele. Estabeleceu com ele uma relação de amizade? Podia-se dizer que eram amigos? Sim. O senhor frequentava a casa dele, ele frequentava a sua casa, ou não era uma amizade assim tão íntima? Não era íntimo, né? A gente tinha um elo de amizade. Fui na casa do Jackson, de entrar lá dentro da casa dele nunca, né? Mas fui algumas vezes, acho que 2 para um jantar e mais uma vez para buscar bebida, porque em 2016 eu montei também uma distribuidora de bebidas, né? E aí passei a ter uma relação também de comércio com o Jackson. A respeito, então, dessa atividade comercial que o Jackson exercia, confere, era do seu conhecimento que ele vendia essas bebidas importadas? Sim. Uhum. Ele tinha alguma outra fonte de renda que o senhor soubesse? Quando eu conheci ele, eu só sabia que ele vendia bebidas, né? Aí, passando um tempo, quando eu conheci ele, quando eu já tinha loja, ele também me ofertou. Caso eu comprasse peso, dólar, né, passar para ele, né, com câmbio que ele trocava, né. Daí tinha até algumas pessoas, até o próprio Cristiano, ele fazia esse trabalho para o Jackson, né, de moto, andava no Porto Meira e Três Lagoas, se eu não me engano, recolhia peso, dólar e trocava no câmbio, né, bebidas, alguns estabelecimentos. E aí, ao longo do tempo, mesmo depois, o senhor já não tinha mais esse disque bebidas, né? Quando, excelência? Agora, quando que o senhor encerrou essa atividade, ou se é que o estabelecimento ainda existe? Existe, mas não é mais de minha propriedade, da minha ex-esposa. Acho que 2018 eu vendi ele. Depois de 2018, o senhor continuou comprando essas bebidas? Ainda tinha alguma relação comercial com o Jackson? Sim, tinha. Comprava, assim, uísque para alguma festa, para presentear algum amigo, mas nada assim para mim comercializar, né? Uhum. Aí, o Jackson, em 2017, eu já tinha loja. Algumas pessoas entraram na casa dele e com arma ameaçaram a mãe dele. Ele, se eu não me engano, foi em 2017. E subtraíram o dinheiro dele. Então, a partir disso, em algumas vezes, como ele fazia essa questão do câmbio, algumas vezes eu fazia escolta dele até uma casa de câmbio que tem na Avenida Brasil ali, quando ele trocava. Às vezes, quando ele precisava de mim, de algum favor, assim, para fazer essa escolta para ele. Questão de relação, digamos, comercial, né? Fazer isso aí justamente para evitar, porque ele tinha medo de questão de assalto. Ao longo desse tempo, o senhor teve algum desacerto comercial com ele? Se desentenderam alguma vez? Ficou débito, pendência, ou ele não entregou mercadoria? Não, nunca. Tanto que o Jackson sempre foi muito pontual nas coisas
principalmente para entregar as bebidas, né? Ele falou, não vou ter essa semana que vem. E quando eu comprava do Jackson era 15, 20 mil reais, 30 mil reais, dependendo a época. Sempre dezembro, janeiro até o final do carnaval, sempre era uma quantidade maior. Sempre pagava ele com 30, 40 dias. 15, 20, 40, 20 mil reais, 25 mil reais. Então sempre pagava ali, porque a gente pegava a bebida, né? Aí girava ela, aí ele trazia mais e eu pagava ele. Nunca fiquei devendo para ele, nem eu, nem ele para mim. Pode falar. Teve uma segunda ocasião, eu já estava com a minha loja, já comercializava com o Jackson, e ele me emprestou 7 mil reais para mim dar entrada de uma moto que eu tinha de um consórcio. Né? Paguei ele também, nunca tive problema nenhum em questão financeira com o Jackson. Sempre a gente foi muito sucinto nisso. Em que ano que foi esse empréstimo de 7 mil reais? 2000, eu não lembro da excelência se foi 2017 ou 2018. Não lembro se foi 2017 ou 2018. Não ficou nenhuma pendência, o senhor quitou tudo, né? Isso, daí... Perdão. Pode falar. Aí sempre tivemos uma boa relação, vendi a loja, a gente não tinha mais essa comercialização, mas em alguns momentos o Jackson me chamava para... não sei se era aniversário dele, que ele pediu para mim fazer a segurança do aniversário, só que eu não me recordo se era dele, se era de uma namorada dele, que tinha um Prisma prata, que posterior eu comprei esse Prisma prata, que era dessa... Eu acho que era a namorada dele, isso, em 2019, um Prisma 2008 ou 2010. Acabei comprando de uma namorada dele. E paguei também, certo, nunca tive problema nenhum, nada. O senhor sabe se ele fazia empréstimo de dinheiro para outras pessoas também? Ou foi uma situação excepcional para o senhor, por conta de amizade? Não fazia. Fazia? Fazia bastante. Ele comentou alguma vez com o senhor que estivesse tentando fazer cobrança de algum crédito, alguém estivesse devendo a ele? Para ele em si, tinha uma pessoa, ele só falou para mim que era Carlos, e depois ele passou esse apelido de Negão, que ele tinha feito uma venda de mais ou menos quase 100 mil reais em bebidas para esse Negão, e estava com uma dificuldade em receber. Cara, até ele entendeu que o cara tinha perdido um pouco da bebida, algo assim, e ele estava dando um prazo maior. Mas era um cara que estava dando um cansaço nele para pagar essa dívida, e era um valor bem alto, né? Quando foi isso? O senhor lembra? O ano, pelo menos? Em 2020. 2020 foi no final do ano de 2020 que ele comentou comigo a respeito desse valor alto. O senhor ficou sabendo se ele conseguiu receber esses valores ou não? Não, desse Carlos não. Porque esse Carlos ele tinha uma residência em São José dos Pinhais e a família dele era aqui do Porto Meira, né? Tanto que na época, no começo do ano, final do ano, eu fui com o Jackson até o Porto Meira para a gente ver se esse Carlos Negão, essa pessoa, estaria na residência, porque o Jackson queria pegar uma caminhoneta que ele tinha, uma S10 de cor prata, se eu não me engano, para ficar com uma garantia dessa dívida, até o rapaz pagar. Até ele falou que não, o rapaz vai me pagar, mas está me dando um cansaço, eu preciso de uma garantia. O senhor soube o que esse Carlos fazia? Qual que era a atividade dele? Por que ele fez uma compra tão alta? Era comerciante também? Segundo o Jackson, é que ele levava a mercadoria, né? Mercadoria seria as bebidas que ele tinha comprado com o Jackson. O Jackson comentou com o senhor alguma vez que estivesse recebendo ameaças? Não, ameaças ele nunca comentou. Ele me ligou 2 vezes, que ele estava com medo de algumas pessoas, de uns veículos que estavam passando na frente da residência dele. Esse ele tinha, era um carro escuro, depois um carro branco, ele tinha medo que esses veículos estariam passando na frente da casa dele. Até me recordo que uma vez ele pegou e falou bem assim, cara, é um golzinho, tipo geração 3, preto, tá passando aqui. Até ele tinha receio do Robson, dessa questão que o Cristiano tinha vendido a motocicleta para ele, né? Se o Robson não poderia fazer alguma coisa. Eu falei, cara, pelos crimes que ele cometeu, que é estelionato, dificilmente o cara vai fazer alguma coisa. Mas se você precisar de mim, qualquer horário que você pode me ligar que eu vou correndo aí.
Nessa época ele já tinha sido vítima de um roubo anterior, é isso? O senhor soube? Já bem antes. Foi essa em 2000. Eu não me recordo o ano, Excelência, mas acho que foi 2017. Algo assim. Alguns indivíduos entraram na casa dele, deram voz de roubo. Acho que estava o pai dele, a mãe dele, agrediram ele, né? Até na época ele entrou em contato comigo e outros policiais amigos nossos. A gente até foi em algumas regiões ao qual a gente tomava conhecimento por grupo, né, de mensagem, ou até mesmo informante, que naquele setor ali tal pessoa estaria roubando. A gente foi no Porto Meira, na favela do Barro Branco, favela da Mosca. A gente foi em vários locais para tentar, porque era um valor grande. Na época o câmbio não era tão, do peso não estava assim, eram 100 e poucos mil pesos que ele tinha. O Jackson tinha inimigos que o senhor soubesse? Não. Sim, inimigos de ameaçar ele, nunca comentou comigo. A respeito dessa situação do Robson, o senhor mencionou agora essa pessoa, essa moto vendida de Robson para Cristiano, o que aconteceu nessa situação, senhor Guedes? Como que o senhor foi envolvido nessa história? Na verdade, a moto era do Cristiano e foi negociada com o Robson. O Jackson entrou em contato comigo, dizendo que tinha um amigo que tinha sido caído num golpe, que tinha vendido a moto pelo Facebook, né? E o cara chegou lá para comprar, prometeu para ele uma quantidade em dinheiro e deu um cheque. Só que eu não lembro se é um cheque, 2 cheques lá do valor. E o rapaz sumiu, simplesmente sumiu, não respondia mais ele. Daí o Cristiano acabou localizando alguns dados e fotos do Robson, né? E pediu ajuda para o Jackson. O Jackson entrou em contato comigo, perguntou se eu poderia dar uma mão, se eu poderia fazer alguma coisa. Eu falei, podemos, né? A gente faz um boletim de ocorrência. Primeiro, sempre instruiu o Jackson para a gente ver essa questão para receber. Ele falou, cara, me ajuda, né? Porque se o Cristiano é um coitado, não tem nada, é um quebrado, vamos tentar receber esse dinheiro dele. Ele falou, então vamos tentar. E nisso só que passou bastante tempo, Excelência, de quando eu falei com o Jackson, né, até conseguir localizar. A gente foi várias vezes no endereço onde o Robson supostamente morava, mas a casa sempre fechada, sempre fechada. Quem que passou esses dados? O nome do Robson, o endereço, onde o senhor podia encontrar esses dados? Foi o próprio Cristiano? A primeira vez, quando me passou, foi o Jackson me passou via WhatsApp. A foto do cara, quem era, recibo da moto... esses dados, quem tinha me passado primeiro foi o Jackson, que eu não conhecia o Cristiano pessoalmente. Aí, não vou me recordar quanto tempo depois eu conheci o Cristiano pessoalmente, e daí o Jackson falou assim, vai lá com ele, tenta resolver isso. Aí o Cristiano passou na minha casa, me pegou, e nós fomos até essa suposta residência do Robson. Ficamos algumas horas lá na esquina para ver se ele chegava com a moto, para a gente tentar tomar a motocicleta e devolver para ele. Também foi infrutífero nesse dia, a gente tentei localizar algumas vezes ele. Aí, conversando com um colega meu na academia, um policial federal, ele falou que já tinha prendido esse Robson, até contei a história para ele, falou que já tinha prendido esse Robson por estelionato, que na época ele tinha furtado o cheque. Ele foi para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, e lá na delegacia ele furtou os cheques de um policial civil, então já não era a primeira vez. Aí, passado um tempo, comentei com o Jackson essa situação. Falei, cara, esse cheque possivelmente pode ser que esse cheque seja furtado ou roubado, porque não era do nome do Robson. Aí, dito e feito, no decorrer do tempo ali, o Jackson foi até o banco e falou que deu um código lá que era produto de furto. Passou 2 meses, 60 dias mais ou menos, estava nesse encalço de recebe, não recebe. O Robson toda vez marcou comigo várias vezes. Vem em tal banco aqui que eu vou te passar. Eu ia lá na frente do banco, ficava, ele não aparecia. Várias oportunidades, 3, 4 vezes, mandar uma mensagem pro Jackson, o cara falou que vai lá no despachante da hora agora, já vai transferir a moto que tá tudo lá, vamos comigo, você já vai nós dois juntos, você já recebe e a gente já acerta isso daí. Beleza, vamos. E já ia eu e o Jackson lá, a gente ficava 1, 2, 3 horas esperando e nada. Quanto tempo durou isso? Foram semanas? Deu um mês? Uns 3 meses, Excelência. Eu acredito assim,
Novembro, dezembro e janeiro ali foi bem cansativo ali essa negociação. E ele várias e várias vezes dando perdido, assim, marcava com a gente, não comparecia. Até uma vez ele marcou comigo, o Jackson, na frente da Autopeças Carlão ali, não, eu vou estar aqui na casa da minha mãe, da minha sogra, e saindo daqui eu encontro vocês. Mais uma vez, ficamos na frente da Autopeças Carlão lá umas 2, 3 horas e nada dele aparecer. Então, assim, era bem cansativo mesmo. E ficou combinado com o Cristiano que o senhor receberia alguma coisa desses valores que ele tinha a serem repassados pelo Robson? Assim, quem receberia não ficou acertado, se era eu, se era o Jackson. Eu estava tentando auxiliar ele a receber esse valor. Tanto que em vários momentos, várias trocas de mensagem minha com o Jackson, eu chamava, Jackson, estou indo encontrar ele, vamos junto? Tem várias conversas minhas com o Jackson ali. Ele falou, Nene, agora eu não posso, estou ocupado, estou no Paraguai, isso, aquilo, vai lá e desenrola isso daí para mim, vê isso aí para mim. Eu falei, não, tranquilo, vou lá tentar. E algumas vezes o Jackson foi comigo, às vezes eu fui sozinho. Mas o Cristiano ofereceu uma contraprestação para o senhor, caso o senhor conseguisse? Sim. O que ficou combinado assim, o valor da motocicleta que ele tinha vendido era R$6.000. Aí ele falou para mim que ficaria com R$4.000 e R$2.000 seria para mim. No início seria R$1.000. Como eu não conseguia localizar ele, tinha escala, fazia também bico, estudava, então pedi auxílio para outros policiais, para quem poderia. Daí eu falei para ele assim, não posso fazer isso sozinho, preciso de ajuda de mais alguém. Você pode pagar mais milão para um polícia me ajudar? Daí ele falou, não, pode, sem problema. Então ficou combinado que R$4.000 seria para ele e R$2.000 seria para mim. R$1.000 para mim e R$1.000 para outro policial que estaria auxiliando ele nessa cobrança, né? Na verdade, mais busca do que cobrança. Porque consegui encontrar, acho que o Robson 2 vezes, assim, de conseguir falar pessoalmente com ele. A maioria das vezes era tudo por mensagem de texto. O Cristiano disse que em determinado momento, ele teria vindo a saber que em determinado momento o senhor recebeu uma parte desse dinheiro. Isso confere? Confere, sim, senhora. Ok. Quanto o senhor recebeu? Eu recebi R$4.000 do Robson. Ele foi até a minha residência, levou R$4.000. Aí entrei em contato com o Jackson e ficou combinado de eu ficar com R$2.000 e R$2.000 eu passaria para o Cristiano. Foi quando o Jackson me falou, Guedes, o Cristiano ele teve que ir embora, fugido de Foz do Iguaçu, justamente porque a esposa dele estava com medo do Robson. Então, como ele já faz as coisas para mim, eu adiantei um dinheiro para ele. Mas isso eu não me recordo se foi em dezembro, novembro, quando foi. Então, quando você puder, você me passa. Eu falei, tranquilo, Nene. Ele foi quando? Daí ele falou assim, a hora que a gente se encontrar, você me entrega. Eu falei, tá bom. Aí eu fui viajar no começo de dezembro. Acho que no começo de dezembro, na metade de dezembro eu viajei. Fui até Curitiba, retornei, fui a trabalho, retornei. E no final do ano, em dezembro, eu viajei novamente e fui para São Paulo, na casa da minha namorada. E o Jackson tinha ido para a praia. Tanto que ele, tal ano novo, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava na praia, de Feliz Ano Novo, Feliz Natal, não lembro qual que era a relação, qual que era a data festiva, né? Mas assim, nunca teve uma cobrança por parte do Jackson quanto a esse dinheiro, ou eu enrolando ele, porque eu já tinha feito vários negócios com o Jackson e nunca tinha problema. Tanto, se você lembra agora, que final de outubro, começo de novembro, eu peguei R$2.000 emprestado do Jackson, foi quando fundiu o motor do meu Peugeot, e tinha pego para ele que eu tinha gastado demais. Ele falou, não, tranquilo, eu te empresto, só que eu não tenho agora esse valor, né? Assim que eu tiver, eu te arrumo. Até fui meio chato com ele, né? Insisti algumas vezes, porque o meu carro já estava na mecânica, já tinha aberto o motor e já tinha gasto demais, né? Então, e falei para ele que acertaria ele com o meu 13º. Tanto que no dia 11 ou 12 de dezembro, o Jackson me mandou uma mensagem perguntando, Nene, aquele teu dinheiro, que ele me chamava de Nene, Nene, aquele dinheiro saiu? Eu falei, saiu, já acertamos. E foi nesse dia que eu acertei com o Jackson. Depois não tem nenhuma mensagem do Jackson me cobrando esse valor, porque eu acertei com ele.
porque às vezes a conta da gente aperta, mas eu sempre fui muito correto com as minhas coisas. Às vezes devia, às vezes pedi ajuda para minha mãe, pedi ajuda para o Jackson, que era meu amigo, né? Mas sempre que tem, nunca teve uma cobrança. Aí o Cristiano entrou em contato comigo perguntando se o Robson tinha acertado o restante. Eu falei, cara, ainda não. Ele não acertou. Ele veio aqui com o carro, mas ele queria que eu comprasse esse carro, desse a diferença do valor para ele e ficasse com esse carro. Aí até ele levou o carro lá em casa, puxei a placa do carro, vi que era um carro Finan, que já era um carro Finan, e joguei no grupo da segurança pública, nós dos policiais que tinha. Nisso, um policial entrou em contato comigo e falou assim, cara, esse carro que você puxou a placa, ele atropelou a filha do tenente... Esqueci o nome do tenente, que a filha dele também é policial, que tinha atropelado ele umas 2 semanas antes. Não sei se era o Robson que estava dirigindo aquele carro, porque assim, ele estava vendendo muito barato aquele carro. Por mais que um carro hoje, que a gente tem conhecimento, um Finan é 10, 15 mil. Ele estava me passando muito barato aquele carro, então eu desconfiei. Eu não sei se era roubado. E a Tenente Gonçalves, a filha do Tenente Gonçalves, a Thaís, ela foi atropelada no Natal ou Ano Novo com esse veículo. Então por isso que ele queria se livrar. Só que quando eu fui cobrar ele sobre isso daí, ele desconversou, falou que não estava mais com o carro e tal. Tanto que eu fiquei sabendo posterior, os caras falaram, Guedes, aquele carro que você pediu para puxar a placa, ele tá preso lá no batalhão. Conseguiram achar ele lá no portal, tava com o cara andando e o veículo tá apreendido. E a Thaís realmente verificou que era o carro dela, que era o carro que tinha atropelado ela. Então, teve essa questão de mas assim, o Jackson, por ter emprestado certa quantia para o Cristiano, teve entregue, acabou recebendo parte do valor da moto, não é isso? O Cristiano, sim. O Jackson tinha adiantado para ele R$4.000, porque o Cristiano estava fugindo. Pela mudança dele. Isso, pela mudança dele, para ele levar as coisas dele. E aí o valor que o senhor recebeu, o senhor entregou para o Jackson? Não, Excelência, não cheguei a entregar para o Jackson a parte dele. A gente ficou combinando, como eu estava falando para a senhora. Eu peguei a minha parte, os R$2.000, e os outros R$2.000 estavam comigo, que era para o Cristiano. Posterior, o Jackson pegou e falou que era dele. Está guardado esse dinheiro comigo até hoje. Entendi. Não houve um próximo encontro para que isso fosse entregue? Não. O Jackson iria lá na minha casa, que a gente até tinha combinado no dia que ele faleceu, que ele perguntou que eu estava com a minha família de manhã, com os meus filhos, e ele perguntou a que hora que eu poderia encontrar ele. Né? Eu falei, 15 horas. Ele falou, aonde? Eu falei, na minha casa. Então eu já marquei esse horário certo para entregar esse valor para ele, porque o meu pedreiro, o seu Gilberto, ia lá. Então eu sabia que esse horário eu estaria em casa, porque eu tinha marcado com. Então o senhor realmente marcou um encontro com o Jackson naquele dia? Sim, senhora. O encontro foi marcado às 15 horas na sua casa? Isso, exato. Tá. Essa conversa foi por mensagem? Senhora? A conversa pela qual os senhores marcaram esse encontro WhatsApp. Foi por mensagem do WhatsApp? Tá. O Jackson, ele costumava andar armado? Tinha rumores que sim, que ele andava assim, perto de mim. Eu nunca vi ele armado por questão de eu ser policial ali, mas eu sabia que ele tinha arma sim. Mas perto de mim, ele nunca andou armado justamente para não ficar uma situação chata. Como é que o senhor soube da morte dele? No dia que ele faleceu, né, ele morreu bem na esquina da oficina do meu cunhado. Ele foi assassinado ali, bem no meio da quadra, e meu cunhado, casado com a minha irmã, ele tem uma oficina bem na esquina. Então eu aguardei, o seu Gilberto ele terminou de fazer o orçamento, eu ajudei ele a medir, o Jackson não aparecia, como era de costume, muitas vezes ele falava assim, Nenê, está onde? Eu falei, estou em casa. Então daqui a pouco eu colo aí. Eu falei, tá bom. Esperava várias horas, minutos, ele não aparecia, eu fazia meus compromissos. Como ele não tinha aparecido, já era umas 3h30, mais ou menos, eu peguei e fui na oficina do meu cunhado, porque todo sábado a gente fazia um churrasquinho, uma confraternização na oficina do meu cunhado, quando eu não estava de serviço, né, ou quando eu não estava com a minha filha. Às vezes, quando estava com ela, também levava para ela brincar ali. Quando eu cheguei na oficina do meu cunhado, eu já vi que estava isolado uma parte. Acreditei que era um acidente. Estacionei na lateral da oficina do meu cunhado
e fui até o portão, vi todo mundo. Mas de pronto não olhei para cima, né, que dava acho que uns 40 metros da oficina mais ou menos, do local onde estava o carro. Aí eles falaram bem assim, mataram um cara ali. Eu falei, aonde? Olhei para o chão, eles falaram, não, dentro do carro. Eu falei assim, mas isso agora? Eles falaram agora. Aí eu peguei, desci um pouquinho mais, aonde estava uma viatura estacionada, falei com o Cabo Aragão, falei, Cabo, o senhor autoriza eu ir lá ver? Ele falou, não, pode ir lá, porque é costumeiro os policiais irem em cena de crime, quando estão perto, né? Quando eu cheguei no local, quando eu estava chegando perto do veículo, né, que ele me autorizou aí, quando eu estava chegando perto do veículo, o soldado Marlon veio até mim, porque eu estava de máscara, né? Daí eu baixei a máscara e falei assim, sou eu, Steve. Aí ele pegou e falou assim, Pia, pode vir. Aí fui até o veículo, passei, a porta do carona estava aberta, parei e olhei e vi que era o Jackson. Na hora me deu um baque, né? O senhor reconheceu o carro ou não? Não, reconheci o Jackson. Eu sabia que ele tinha um carro daquela cor, mas por placa não. Mas na hora a gente não acaba ligando uma coisa a outra. Quando eu vi quando eu olhei e vi que era ele, chegou a dar um baque, um negócio ruim. Nisso já chegou um policial civil amigo nosso, que era policial militar, o Rafael. Ele veio e tirou uma foto ali, né? Daí o tenente Batesini acabou repreendendo ele. Falou, cara, não é para tirar foto. Mas falou direcionado para ele, porque nem celular na mão eu não estava, né? Aí foi nesse momento que eu fiquei sabendo que era o Jackson. Depois disso, houve contato entre o senhor e o Cristiano? Sim. Uhum. Trataram ainda da questão da moto? Sim, no dia que o Jackson faleceu, mais no final da tarde, começo da noite, o Cristiano entrou em contato comigo perguntando se eu sabia o que tinha acontecido com o Jackson. Eu falei, sim. Fui até o local, cara, é foda o que aconteceu, desculpa. É complicado o que aconteceu com ele, chato. Ele perguntou, você acha que foi o Robson que matou ele? Eu falei, cara, o que eu vou te falar? Não sei. Sabe que tinha um monte de gente que devia pro Jackson, né? Ele falou assim, quem tinha que morrer com um tiro na cabeça era esse Robson. Eu duvido que não foi ele. Falei, cara, não tem como provar isso daí. Falei, ele tem tornozeleira. É só pedir o pessoal do homicídios puxar a tornozeleira, vai ver se ele teve no local ou não. Aí conversamos um pouco mais assim sobre a situação, alguns minutos. Aí ele pegou e falou assim, ô Guedes, faz o seguinte, os R$4.000 que era para você... que dia que eu posso pegar os 4.000? Daí eu falei, mas o Jackson já te deu os 4.000? Ele já não te adiantou? Não me adiantou. Daí eu falei para ele, não, isso daí o Jackson falou para mim que já tinha pago para você, que era para mim acertar diretamente com ele. Só vou passar esse período de luto da família dele e vou lá levar para a mãe dele. Não, eu tenho um negócio com a mãe dele, pode entregar diretamente para mim. Daqui uns dias a gente se encontra, toma uma cerveja e você me entrega o dinheiro. Aí eu achei meio estranho, né, ele tratar de questão de valores, né, horas que tinham matado o Jackson, um negócio assim meio soou até frio por parte dele, né? Mas aguardei um pouco para fazer a entrega para tentar resolver a situação. Se entregaria para ele, se entregaria para a mãe dele. E aí houve um segundo contato depois desse? Conversou de novo com o Cristiano? Não recordo, Excelência. O que ficou mais gravado na minha cabeça foi essa questão do dia mesmo. O senhor soube que o Robson teria sido vítima de homicídio depois disso? Fiquei sabendo. Como que o senhor soube? Foi via Cristiano também? Não, foi nos grupos, nós tem o de segurança pública, onde tem vários policiais, né? E nesse grupo de segurança pública deu conta que 2 homens tinham morrido, o disparo de arma de fogo na cabeça. E as informações preliminares que tinham é que os 2 ocupantes do veículo teriam ido até uma pousada nas proximidades ali, pego uma pessoa do estado de São Paulo, né, que eles foram buscar, e quando eles saíram logo no caminho, a pessoa que eles foram buscar teria tentado contra a vida deles. O que o senhor soube a respeito dessa pessoa, do Robson? Por que usava tornozeleira? Quem era? Quais eram as passagens? O que o senhor apurou a respeito disso? Ficou sabendo alguma coisa? Algumas informações sim, que eu tive dele, até o policial federal da academia lá, meu conhecido, falou que ele tinha sido já preso porque tinha furtado o cheque de um policial civil de Missal, Santa Terezinha, algo assim. Preso por contrabando também, levava cigarro, eletrônicos, né, para São Paulo, Curitiba, passagens assim. Ele tinha passagem por crimes violentos? Tinha envolvimento em homicídios, por exemplo? Não me recordo, Excelência, não recordo.
Das situações, das anotações criminais que o senhor se recorda, eram contrabando, estelionato? Isso, eu me lembro mais do estelionato porque era algo que ele já tinha cometido. Então eu já sabia que o Cristiano tinha caído num golpe e a gente estava fazendo o máximo para tentar reverter isso daí. Quem teve mais contato com o Robson nessas cobranças foi o senhor ou foi o Jackson? Os dois, ambos. Não teve ali, porque o Jackson também conversava muito com ele, daí o Jackson me mandava áudios exaltados, esse cara tá achando que tá mexendo com quem, é um palhaço, então assim, não sei medir quem entrava mais, mas ambos, né, ali, mas o Robson, eu acho que ele conversava mais comigo porque ele tinha um certo medo do Jackson pelos áudios que o Jackson mandava para ele. Contra o senhor, o Robson alguma vez foi mais incisivo, fez alguma ameaça, foi desaforado? Não, só a mesma questão de marcar e não comparecer. Com relação a a questão dos carros, que veículo que o senhor usou nesse dia? Que dia, Excelência? No dia do fato, para se deslocar até a sua casa, para ir até o estabelecimento do seu cunhado? De manhã eu estava com o meu veículo, um Peugeot 207 prata. Estava com ele. De manhã cedo, passei, peguei minha filha, estava com esse veículo, levei ela até aqui na Avenida Mansão, Arte da Mansão, que é onde tem aula de natação. Estava com ela na parte da manhã e com meus dois filhos mais velhos, Rian e Cauã. Ficamos por volta de até umas 11h30 mais ou menos, 15 para o meio-dia, porque ela era a aulinha experimental dela. Então tinha todo o contato, primeira vez na água e tal. Quando a gente saiu dali, a gente foi até o Jardim Guarapuava, do lado da Escola Benedito João Cordeiro, ali onde eu estudei, que tem um parquinho municipal. Então eu sempre levava minha filha final da tarde para ela brincar. Fiquei ali até uma hora, mais ou menos, 1h10, né? Ela já estava com soninho, estava bem sujinha, com fome. Levei ela ali na Panorama, no Jardim Panorama, onde a mãe dela mora com a avó dela. Deixei ela ali e subi até a minha residência. Tudo isso com o seu carro? Com o meu carro, com o Peugeot. Aí era 1h30, mais ou menos, eu já estava fazendo almoço com os meus filhos. Aí deram 5 para as 2 horas, a minha ex-esposa, a Vanúzia, entrou em contato comigo, ligou, dizendo que o carro dela estava com um problema, que ela não conseguia engatar as marchas, que o carro estava estranho. Perguntei onde que ela estava, ela falou assim, estou aqui no cruzamento da Fit Foz com a República Argentina. Falei, então espera aí que eu já estou chegando aí. Falei para os meus filhos continuarem o que estavam fazendo ali e fui socorrer ela. Né? Uns minutinhos já estava lá. Parei o carro, o Peugeot, logo na frente do Voyage, né? Ela falou, tem uma cliente para mim atender agora. Eu falei, não, vai então, porque ela vende consórcio, vendia, né? Agora ela está trabalhando em outro ramo. Falei, vai e eu me viro aqui. Daí ela falou assim, tá bom. Entrei no Peugeot, no Voyage, e vi que a embreagem estava dura, não conseguia pisar. Então eu já sabia, porque eu já tive carro velho, Fusca, Voyage, Chevette, sabia mais ou menos o que era. Consegui forçar o câmbio ali, consegui desengatar o carro. Então estava no comecinho da João Paulo ali com a República. O carro desceu de ré, com ele ligado. Aí eu fui no embalo descendo a República Argentina e dando 2 tempos assim no acelerador, forçando para ver se engatava a marcha. Aí consegui forçar a engatar a segunda marcha com o Voyage preto, que é 82 mais ou menos esse Voyage. Dei a volta na República Argentina, entrei pelo Panorama para não pegar semáforo, né? Porque se para ali não tinha embreagem para trocar de marcha. Quando foi no meio ali do Panorama, entre Panorama e Jardim São Paulo, eu precisei passar no cruzamento com a José Ludolfo Gomes. Aí eu tive que tentar pisar na embreagem. Nisso estourou o cabo. Estourou o cabo, fui segurando, consegui passar rapidinho e fui direto até a casa do Jones, que é um policial que eu sabia que ele tinha mecânica, né? Porque eu já mexo os meus carros ali há bastante tempo. Né? Daí a intenção era ver se ele conseguia fazer alguma coisa ou eu ia deixar o carro ali para ele. O cabo foi trocado ali. Isso. Daí eu cheguei, abri o capô, ele já viu que era o cabo que tinha soltado. Como já era umas 2h30, quase 3 horas, já não tinha nenhuma autopeça aberta. Então tinha uma Saveiro antiga, quase do mesmo ano do Voyage ali, só que era de um cliente dele. Ele falou, cara, eu te arrumo esse cabo, eu vou tirar do carro do meu cliente, só que segunda-feira eu preciso que você traga o carro aqui com cabo novo, daí eu troco do Voyage, pra você me devolver isso daí para eu poder levar a Saveirinha até o Elevacar para mim levantar. Eu falei, tranquilo.
Ele trocou rapidinho, 20, 25 minutos, foi até rápido ali a troca. Achei que ia demorar mais, ia ter que levantar o carro, mas foi bem rapidinho. Ele trocou o cabo, né? Daí ele falou, só traz para mim segunda-feira, daí a gente vê a questão do valor. Eu falei, tá bom. Aí peguei e saí dali e fui para casa. Aí, chegando em casa, o senhor encontrou o pedreiro, é isso? Isso. Quando eu estava chegando em casa, estava descendo, eu vi já uma pampinha parada, uma pampinha, acho que é verde ou azul, parada na frente da minha casa. Tá, mas aí a sua ex-esposa já estava na casa ou não? Quando eu entrei na garagem, eu vi que o meu Peugeot já estava na garagem. Mas ela não tinha ido atender uma outra, Isso, cliente? é uma cliente. Só que como ela tinha marcado às 14 horas, e já era umas 14h20, mais ou menos, a hora que eu consegui chegar ali, e essa questão de consórcio é um negócio meio que empurrado goela abaixo, né, para comprar. Ela falou que a mulher já não estava em casa, ou não sei, não queria atender ela. Daí ela falou que ela fez umas panfletagens ali na região, foi até a casa da mãe dela, que ela mora com a mãe dela, pegou umas compras e tinha ido para casa. Qual que é o endereço do senhor? Rua Roque Pires de Barros, 2111, no São Roque. Quanto tempo o senhor levou, quanto tempo demora para ir da sua casa até aquele local ali da João Paulo II, onde aconteceu o fato? O senhor tem ideia? Excelência, um dia de semana, quando tem mais... No sábado, em questão, né? No sábado ali, quando a gente vai por dentro, uns 10, 15 minutos, acredito. Que é questão de semáforo, que tem alguns radares ali. Depois da ocorrência, o senhor continuou levando a vida normalmente? O senhor mudou a sua rotina em alguma coisa? Aconteceu alguma coisa diferente? Não, normal. Vida normal. Continuei na academia, estava fazendo pós, online, estava trabalhando normal. Tanto que quando foram cumprir o mandado de busca e apreensão na minha residência, né, quando eu fui tomar ciência que era investigado sobre a situação, já tinha se passado acho, quase 3 meses que tinham matado o Jackson. Aí que eu fui tomar conhecimento que eu era investigado, mas minha vida continuou normal, tanto que eu estava trabalhando, a polícia foi lá em casa, estava só minha namorada e os meus 2 filhos. E eu não estava, cheguei logo depois e vi umas viaturas lá, não estava entendendo o que estava acontecendo. E a questão do carro adesivado, quando é que esse carro foi adesivado? Ele foi adesivado quando colocaram adesivo nele em fevereiro. Só que a negociação para adesivar esse veículo, que está documentado, começou lá em novembro, bem antes. Que como eu tinha comprado esse veículo, né, a Vanusa não tinha só esse carro do pai dela, que era um problema com o irmão, que o irmão também tinha que usar, enfim. Eu acabei oferecendo para ela se ela não queria me ajudar a pagar a parcela do veículo, né? Você paga metade da parcela e você pode usar o veículo também. O Peugeot. O Peugeot, né? E a manutenção fica por minha conta, mas a propriedade do veículo é minha. Você só me ajuda a pagar para você poder usar sempre quando você precisar. Para sair com os meninos, fazer as coisas, porque eu trabalho 12 horas no batalhão. Trabalhando como rádio operador. Então o veículo ficava lá 12 horas estacionado. Então nesse período ela utilizava para trabalhar, visitar cliente, panfletagem, as coisas de consórcio que tinha, né? Aí acho que começou em novembro essa negociação para fazer a adesivagem do veículo. Nesse meio tempo, o proprietário da HS Consórcios, o Luciano, enviou a Vanusa para Camboriú, para tentar abrir uma HS Consórcios lá em Camboriú. Então a Vanusa ficou 30 dias lá e ficou parada essa questão de adesivar o veículo. Em janeiro, quando ela retornou, eu também tinha ido viajar, quando retornou, o rapaz que adesivava, eles estavam em recesso, o chefe da Vanusa também estava de férias, algo assim. E daí, quando todo mundo retornou, que eles voltaram a conversar sobre a questão de adesivar. Tanto que quem pagou para adesivar esse veículo foi o proprietário da HS Consórcios, não fui eu, nunca tive contato, nada. Que o proprietário da HS ele sempre dava incentivo, ele pagava para adesivar justamente para fazer a propaganda da empresa dele. Quanto tempo de polícia o senhor tem? 10 anos. Nesse tempo o senhor respondeu algum processo? O senhor teve alguma passagem pela polícia? Não, só em 2017 eu tive uma arma furtada dentro do meu veículo, né?
Aí respondi esse processo, só que eu devolvi o onerário ao Estado, né? Eu paguei e fui absolvido. E aí foi mencionada uma situação que aconteceu aqui nas dependências do 14º Batalhão no período em que o senhor ficou preso aqui. O senhor teria ameaçado uma policial? O que houve nesse dia, senhor Guedes? Não, Excelência, eu nunca ameacei. O que aconteceu, na verdade, eu fiquei sabendo dessa ameaça quando eu já tinha sido transferido para Curitiba. Que eu cheguei lá e o advogado, numa oportunidade que ele conseguiu falar comigo, ele falou assim, cara, não vou conseguir te trazer de volta, que não eram os advogados, era o Dr. Ricardo. Falei, por quê? Foi porque tem uma ameaça que você fez contra uma outra polícia. Eu falei, mas que ameaça? Não tinha o conhecimento disso. Aí depois chegou para mim, disse que eu peguei Covid na virada do ano e estava bem mal. E disse que o dia que eu estava mais febril, que eu estava mais doente, que se eu não me engano, era no dia 6 de janeiro, que eu estava mais doente, diz que eu fui e ameacei a tenente Sara. Mas o que consta no boletim de ocorrência que eu li depois, que eu não ameacei ela. Diz que eu fiz um comentário com uma policial e essa policial, posteriormente, falou com a tenente Sara, o Guedes está transtornado assim porque ele quer atendimento médico. Sendo que eu já tinha sido atendido pelo SAMU. O SAMU foi lá, depois foi uma viatura da ambulância do SEAT para me atender, foi o médico do município, foi o pessoal da vigilância sanitária, viu realmente que eu estava com Covid. Então, assim, Excelência, se em 7 meses e meio que eu fiquei detido no 14º, eu não tive um problema, não seria no dia que eu estava com Covid, com 40 e poucos graus de febre, que eu daria alguma alteração. Tem coisas assim que por eu ser militar, mas assim, tem coisas assim que tem gente que quer lavar as mãos para se ver livre da gente. Então não é de hoje que eles queriam transferir os presos dali do 14º. Entendeu? Não sei se foi por querer, se não foi por querer, enfim, mas essa ameaça não partiu de mim. Tanto que tinha 4 policiais que estavam presos comigo na época. Foi aberto agora uma ação penal na vara militar. Eles são minhas testemunhas e vai ser tudo esclarecido lá na vara militar. O senhor tem quantos filhos? 3. Qual que é a idade deles? Tem o Rian, que tem 18, que agora é um policial. Meu filho está aqui e ele entrou na polícia por se espelhar em mim, que tem 18 anos. O Cauã, de 15, e a Isis, de 4. E eles moram com a mãe ou com o senhor, ou os dois têm a guarda? O Rian e o Cauã é guarda compartilhada, minha e da Vanúzia. Mas nos últimos 2, 3 anos, o Rian e o Cauã moravam comigo. A Isis mora com a mãe dela. Perguntas pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor Guedes. Boa tarde, senhor. Eu pediria que fosse mostrado para o senhor Guedes, Excelência, o movimento, os autos 105/19/88, 2021. Nesse 105/19/88, 2021, o movimento 1.30 mostra algumas fotos de um veículo, com as características do veículo do policial. 1.30, senhor. Desses autos em apenso, que é o 105/19, né? Traço 88. 105/19/88.2021. Está naquele rolzinho de vários processos ali em cima. Isso. 5/19/88. .30. A mamãe já deixou outra aqui. Beleza, peguei. 105/19, que é os autos que foram decretados na prisão. Doutor. Certo. Pode passar um pouco mais. Pode passar um pouco mais. Policial Guedes, aí está sendo mostrado um veículo
com característica de ter sido do seu Peugeot, passando por essa rua, salvo engano, é Capiberibe ali. Para fins de registro, na gravação é a figura 2, página 3. O senhor conhece ali a Capiberibe, na favela da Mosca, ali parece? Essa rua Capiberibe, o senhor conhece? Conheço. Antes de chegar na pontezinha que vai para a rodoviária ali, aquele passagem, à esquerda, né? A Capiberibe, ela tem 2 acessos, né? Ela entra na República Argentina, eu não sei se ela muda de extensão quando ela sobe a Princesa Isabel ou quando toca ali. Mas sai na João Paulo II, entre a República Argentina e João Paulo II. Ela, assim. no final dela tem 2 bifurcações, uma que sobe Princesa Isabel e outra que vai para ali. Pode passar um pouco mais, outras folhas. Foram pegos nas câmeras dessa rua, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Esse veículo que está aí passando, a polícia diz que seria o veículo do senhor. Nesse momento que ele passou próximo ao horário que o senhor Jackson foi morto, o senhor informa que não era o senhor conduzindo esse veículo. Figura 9. Pode responder. Então, eu troquei o veículo com a Vanusa, minha ex-esposa, em torno de umas 14h15, mais ou menos esse horário. Porque do tempo que eu peguei o Voyage ali, que eu consegui dar um tranco ali em Gatamar, até eu chegar no Jones ali, que era umas 14h25, então calculo que seja mais ou menos esse horário, que eu cheguei umas 14h25 na casa dele. Pois não. O senhor disse que tem um depoimento de um dos gerentes, o gerente é um funcionário do HS Consórcio, em que é perguntado para ele se estava sendo mexido com isso desde o ano passado para poder adesivar, e ele nega. O senhor disse que existia tratativas para adesivar esse veículo? Sim, já tinha tratativa desse veículo. O que foi perguntado foi para o rapaz da República Argentina, e a Vanusa ela trabalhava na sede do centro, da Vila A. Certo. E o que foi perguntado foi para o rapaz da República Argentina, mas que eu sei. Mas o veículo dela Voyage, que o policial que esteve aqui agora consertou... Pois não, doutor. Em relação à fala do Ministério Público, na declaração do Luciano, da HS Consórcios, proprietário, né, da HS Consórcio, ao minuto 1 minuto 30, ele confirma, ao contrário do que foi afirmado pelo Ministério Público, né, que as tratativas para adesivamento do veículo é de novembro de 2020. Por escrito, tá? Depois por escrito, Excelência? É porque eu vou trazer o áudio que ele fala que não, mas vamos ficar para esclarecer esse ponto então. Vamos esclarecer. Na verdade, o policial que esteve aqui hoje, disse que trabalhou já com mecânico, oficina, e fez manutenção no veículo da sua ex-companheira, Voyage, ele disse que ele nunca viu ela com esse veículo do senhor. Por que em vez de adesivar o Voyage, for adesivar o veículo do senhor? Porque, doutor, assim, para a questão do HS Consórcio, vende um produto, vende carros novos. Vai adesivar um Voyage 82, entendeu? E esse Voyage, como eu respondi anteriormente, não era dela. Era dela e dos irmãos. E sempre tinha um irmão que fazia comida vegana, comida natural, que dividia o carro com ela. Um dos motivos, eu e ela, a gente ter dividido a questão da utilização do veículo é justamente para evitar um impasse entre ela e o irmão dela, a discussão familiar que já teria tendo algum tempo, e ela me auxiliar na questão do pagamento da parcela. O senhor transitou com esse veículo por volta de 3 horas, entre 2 horas e 3 horas. O senhor transitou com esse veículo na João Paulo II, na Capiberibe, ali próximo? Não. 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 Pois não. Eu pediria que fosse mostrado o movimento 1.55. Desses mesmos autos que nós estamos aí. Talvez precise sair desse primeiro, não, já pode entrar no outro. Ah, está entrando. Isso. Pode abaixar, 55, pode baixar um pouco mais. Movimento 1.55, na foto, na figura número 1. Foto número 1, aí. Essa foto número 1, da figura número 1, é o veículo do senhor que foi adesivado, senhor policial Guedes? Isso. Uhum. Pois não, pode avançar um pouco mais para a próxima. Mostra a parte de lado, pode passar um pouco mais. Mostra a parte de trás, tem adesivo também. Então, em nenhum momento, o senhor Guedes, no entendimento do senhor, a sua versão, esse veículo foi adesivado para dificultar a investigação da Polícia Civil,
que tinha uma descrição do veículo parecido com esse passando na João Paulo? Jamais. Nada doutor. nesse sentido. Justamente como eu tinha falado, eu tomei ciência que eu era investigado 90 dias após, quase 90 dias após o Jackson ter sido morto. Pois não. Né? Se eu quisesse esconder alguma coisa, como eu sou policial e sei que sempre quando se trata de questão de veículo utilizado em homicídio, o pessoal taca fogo, leva para o Paraguai. Então, se eu quisesse ocultar alguma coisa, com a minha experiência de policial, a última coisa que eu faria para ocultar um crime seria adesivar com um veículo de consórcio. Certo, certo. Sendo que o proprietário da HS, o dono da HS, não é o funcionário, o dono da HS, ele confirma no depoimento que já estava sendo tratado desde novembro e quem pagou para adesivar o carro foi ele. Uhum. E coincidiu então dele ter sido adesivado depois da morte do Jackson, não teve relação nenhuma, pelo que o senhor disse? Não, não teve relação nenhuma. Tá certo, tá certo. Doutor. O senhor chegou nas idas da cobrança, que o senhor auxiliou o senhor Jackson, nas idas até o senhor Robson, o senhor teve, em alguns momentos, o senhor teve lá e não encontrou ele na casa dele, o senhor teve mais trabalho, o senhor ia pedir um auxílio de um outro policial, ia pedir uma gratificação de R$1.000 a mais. Isso. O senhor esteve na casa dele procurando ele algumas vezes? Do Robson? Sim. Esteve. Mais de uma vez? Na verdade, assim, era uma suposta casa. Era uma suposta casa. O senhor não encontrou ele lá nenhuma vez? Isso, nenhuma vez. Posteriormente, nós localizamos ele perto do Mega Vila, eu localizei ele ali. Parece que também tem uma situação de que ele se escondeu atrás do poste, quando passou... Quem, o Cristiano, que passou próximo? Não, o Robson. Ele tinha se escondido ali, né, porque nós tínhamos passado perto da residência dele, chamei a esposa... Nós quem, o senhor? Eu e o Jackson. O senhor e o Jackson? Isso. Pois não. Tem essas gravações, por isso que eu pergunto. Ah, sim. E falei com a esposa dele e falou que não estava. Como ele viu que tinha alguém, acho que na casa dele, ele se escondeu atrás do poste. E quando eu passei, eu vi que uma pessoa estava escondida, então eu reconheci ele pela fisionomia dele. Certo. E o senhor não soube em que circunstâncias que ele foi morto com esse tiro? Mostra que foi um tiro na cabeça. O senhor soube? Quem? O Robson? O Robson. Robson, sim, como eu tinha falado. O que passou preliminarmente nos grupos de WhatsApp ali, de segurança pública no dia que ele mencionou. Tá. Que ele foi morto, ele foi buscar uma pessoa até uma pousada, ali nas redondezas, uma pessoa do estado de São Paulo, e nesse deslocamento essa pessoa teria cometido contra a vida dele e de um outro rapaz que estava no carro. Pois não. Eu pediria que fosse agora outro processo, Guilherme, não mais esse 10519, mas o 765-25.2021, que é onde houve a quebra do sigilo telefônico. No 765-25.2021, nós pediríamos que fosse mostrado para o senhor Guedes o movimento 43.3. Então, seria outros autos, né? 765-25. Se quiser fechar esse anterior, nós não vamos voltar mais nele não, tá? É mais fácil, não sei se... Nós não vamos voltar mais não, se quiser fechar. Esse também pode fechar, da minha parte. Os autos é o 765-25, 2021. Movimento 43.3. Isso, pode abaixar um pouco mais. Esse movimento 43.3, policial Guedes, é uma análise do conteúdo do celular da vítima. Nós vamos perguntar para os senhores nesse sentido, tá? Sim. Pode abaixar um pouco mais. Pode abaixar um pouco mais. Aí os dados da frente do celular, passa para trás, pode passar. É um iPhone. Aqui, senhor policial Guedes, esse print seria um movimento na página... Na terceira página dessa análise aí, essa foto do senhor junto à cascata aí, volta um pouquinho mais. É o perfil que o senhor tinha naquele telefone quando o senhor usava? Eu já tive esse perfil, sim. Essa foto era aqui em Foz do Iguaçu, esse local? Não, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Do senhor ali. Então, quando o senhor nos contatos do senhor com o Jackson, o senhor se recorda, era esse o perfil, a foto que o senhor tinha no seu celular? Já tive esse perfil, sim, doutor. Não sei se na época... qual o perfil que estava quando o Jackson faleceu. Pois não.
Agora eu vou pedir para poder passar o áudio, um trechinho pequeno, para nós perguntarmos para o senhor Guedes. O senhor falou que chegou a comprar dele algumas bebidas uma época, uísque, senhor. Num dos primeiros diálogos que o senhor tem, eu pediria que fosse mostrado, para ir adiantando já, Guilherme, o movimento 43.4. Enquanto você abre o áudio 43.4, eu vou perguntando mais uma coisa para o senhor Guedes. O senhor mencionou que o senhor... O que eu ia perguntar agora, Cacilda? Ah, o senhor comprou, está constando no começo que o senhor comprava a bebida dele, uísque, cavalo vermelho, black label, não sei o quê. O senhor comprava uísque, bebidas também do... Sim, eu tinha um disque bebida, eu comprava várias vodkas, bebidas, várias. Pois não. Esse começo do 43.4, por favor, Guilherme. Isso, vamos deixar passar um pouquinho que eu preciso pegar uma pergunta. Meio minuto aí, coisa rápida. Eu vou perguntar para o senhor Guedes daqui a pouco, pode deixar passando, tá? O som está alto? Corre do carro dela lá e... Essa pessoa com o correntão aí é o senhor Jackson, né, senhor Guedes? Sim. Uhum. Ele gostava de... Tinha esse correntão, sentava assim? Sim, ele comprava bastante. Tem aquele lá do Piá lá. Lembra do Piá? Aí você falou que eu esqueci o nome da menina que eu comprei o carro lá. Você quer deixar um litro pra mim lá do corre do carro dela lá e tal. Mas ali de boa. Esquenta a cabeça. Tá te passando que às vezes fica sem falar nada. É só um trechinho que ele fala sobre a bebida que o senhor está comprando, alguma coisa assim. Não sei, filhão, quanto que é o Jack? Isso que eu tô te perguntando. Se der diferença, você me fala que eu pago. O senhor perguntando sobre o Jack Daniels? Tá quanto o Jack Daniels? Isso que eu tô te perguntando. E o Gold você falou que tá 200. Quanto tá o Jack Daniels? Aí a voz do vê quanto que tá e eu te pago a diferença, me arruma 2 Jack. A sua voz aí? É minha voz, sim. Pode ser então. Você vai pegar onde? Você vai pegar lá no Gordão? Que daí eu passo lá e pago a diferença, daí aviso ele e já pego lá. Ou você pega onde? Ó, o lado bom. Veio pro lado bom. É igual poupança, deixei guardado para valorizar. Cara, muita gente nem percebe, né, cara? Mas, hein, Guedes, olha aí, pá, daquela época, mano, sem mentira, era R$140, cara. E eu ganhava ainda aqui em cima. Cara, hoje tá 200. Meu, 60 pila, mano. Caramba, mano do céu. Mas de boa, fica tranquilo, mano. Obrigado aí. No Gordão, eu vou ligar pra ele agora lá. Você passa lá, pega 2 Jack, acerta 80 com ele e eu pago 200 depois. Fechou então, filhão, fechou. Cara, sabe, tipo assim, eu podia pedir desconto pro Fausto, entendeu, Guedes? Preço lá do balcão dele, entendeu? Mas não adianta, entendeu, cara? Tipo assim... Fala, chefia. Nene, bom dia, tudo certo? Deixa eu te perguntar. Precisava ver se você tem 2.000 para me emprestar até dia 4 de dezembro, quando eu recebo meu 13º. Aí eu já te devolvo já com jurinha. Consegue quebrar essa para mim? Que queimou junto do cabeçote no meu carro, aí me pegou de surpresa aí, mais uns gastos que eu tô tendo. Aí se você tiver, porque eu não queria adiantar no banco meu 13º, porque o juro cara, é altíssimo o juro.
Aí, se você puder me arrumar 2.000, eu te devolvo já no dia 4. Que dia 4 cai meu 10º já, aí eu já te devolvo já. Beleza? Deixa eu explicar um negócio. Cara, eu tô enrolado com um cliente meu aqui. Ele tá trabalhando comigo já faz uns 6 meses. Entendeu? Tava bem tranquilo com ele. Só que ele andou perdendo uns gudão dele aí pra cima. Ele é até amigo do Thiago. Pode adiantar pra vocês. Ele andou perdendo uns gudão ali e apertou pra ele. E ele tá me devendo um dinheiro, mano. E ele tá me devendo um dinheiro, mano. Que é o dinheiro do meu trabalho, do meu giro. Eu tô há mais ou menos 15 dias assim, sem conseguir trabalhar direito, sabe? Até mandei bom dia pra ele antes das 8 da manhã. E o cara tá me enrolando. Entendeu? Que eu tô tendo. Aí se você tiver, que eu não queria adiantar no banco meu 13º, porque o juro é... pra mostrar, mas tá um pouco ruim, só pra manusear isso aí. Depois a gente vai passar, na minha fala, eu vou passar esse áudio, mas eu queria que o senhor se recordasse. Eu perguntei pro Cristiano se o Jackson passou pro senhor foto do Robson, que tinha dado golpe nele, de estelionato, passou dados do processo, veio no WhatsApp do senhor essas informações do Jackson? Veio. Aí ele pediu o auxílio do senhor, dando essas informações. Isso. Pois. É que, na verdade, assim, antes dele me passar isso, ele tinha comentado comigo algo sobre isso. Certo. Mas partiu disso. Certo. E ele emprestou para o senhor? Senhor? Ele emprestou para o senhor esse dinheiro que o senhor disse que o senhor pediu, R$2.000? Emprestou. Ele emprestou? Emprestou. E depois o senhor pagou? Paguei ele no dia 11 ou 12 de dezembro. O senhor pagou entregando para ele, depositando na conta, alguma coisa? Não, entreguei em mãos para ele. O senhor não tem como comprovar, então, documentalmente que o senhor pagou para ele esse dinheiro? Não, tem uma conversa minha com o Jackson que ele pergunta se o meu dinheiro já saiu, que é relacionado que eu tinha emprestado para ele. Falei, sim, eu já acerto com você hoje. Pois não. E depois não há nenhuma cobrança desse dinheiro que o Jackson faz em mim. O senhor disse que o senhor está com esse dinheiro, inclusive, para entregar. Mas o senhor não procurou a família dele, o senhor Natália, o senhor para entregar esse dinheiro para a família dele? Não. Já que o senhor recebeu um... Doutor, convenhamos, eu ir na casa da pessoa onde eu sou acusado de ter matado o filho dele... Mas podia ter mandado alguém entregar esse dinheiro e chegar até as mãos dele, o senhor não precisava ter ido? O senhor tem o seu advogado, o senhor não quis... O senhor ficou com esse dinheiro? Não, eu fiquei com o dinheiro e até hoje eu vou devolver para a mãe dele a hora que solucionar tudo isso. Mas assim, estou sendo acusado de ter matado o filho deles. Se eu sou bacharel em Direito, se eu passo na frente da residência, isso pode dar uma... coagir testemunhas, ameaça. A hora que eu fiquei sabendo dessa situação, a minha atitude, falou, não vou procurar a família, vou esperar esclarecer tudo isso. Tanto que quando cumpriram o mandado de prisão lá em casa, quando foram cumprir o meu mandado de prisão, até me perguntaram, Guedes, mas é aquela tua situação? Eu falei, cara, já arquivaram isso daí, porque já faz 6 meses que o menino faleceu. Pois não. Guilherme, eu queria que fosse mostrado nos áudios aí ainda, o movimento 43.7. Tem um áudio no 43, se quiser fechar isso aí para não confundir, não sei se fica mais fácil ou não. Esse aí não precisaria mais. Lá nos áudios, 43.7. No 43.7, o movimento 0,56. 0,56, para ganhar tempo e ficar direto. Pois não. Nessa fala que nós vamos adiantar já, seu policial Guedes, consta que o senhor teria dito no dia 11 de dezembro de 2020, o Jackson teria mandado um áudio para o senhor e o áudio consta. Ô Guedes, deixa eu te perguntar, saiu aquela paia sua lá? Pelo jeito ele estava cobrando o senhor. Isso, é do que eu acabei de falar para o senhor. 11/12. E outra coisa, o que deu da moto? Que o senhor estava mexendo ainda, né? Isso. E depois disso o senhor pagou ele? Sim, os 2.000 sim. Pois é. Tanto que depois a nossa conversa era mais relacionada só mesmo à questão da cobrança da moto. Pois é. E aí, o cara deu sinal de vida? O que deu? E aí, o cara deu sinal de vida? O que deu?
Sim, deu sinal de vida sim. Ele viu que as coisas não são bem assim, que brabo é nós. Aí, como o Cris tá me mandando procuração, eu falei pra ele que eu peguei um flagrante hoje pro cara, né? Que hoje de manhã eu não ia poder encontrar ele, mas amanhã eu ia. Eu tô na delegacia aqui, não vou poder encontrar você aí, mas já deixa o dinheiro na mão, deixa tudo certo pra gente não ter enrosco. E já traz o recibo, tudo, que eu já vou transferir essa moto aí pra você e já vamos agilizar isso daí, beleza? Então, fica tranquilo. Aí o cara falou, não, beleza, chefe, tranquilo. Mas amanhã a gente já vai desenrolar isso daí. Ele me chamou ontem 2 vezes, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, me chamou hoje de manhã. Não precisei chamar ele nenhuma vez, ele que tá me mandando mensagem. Ô, Neto, perguntar, saiu aquela paia sua lá? Hein, e outra coisa, o que deu da moto? Fala, Nene, beleza? Como tá? Então, o cara mandou, o Pezão lá, o Cris, mandou procuração, cara, mas ele mandou por correio. Aí o correio disse que entregou, mas não entregou. Cara, dá um roubo. Mas daí eu fui no correio hoje de manhã, tinha saído com o carteiro. Aí chegou procuração lá em casa, peguei, meu filho recebeu, né? Só que eu tô indo agora. Feira não passa, não vai tomar a caminhonete do cara, vai penhorar, tá tudo isso aqui. Falou, pelo amor de Deus, aí me ligou aqui agora. Na hora que eu tava te mandando os áudios aqui, ele me ligou. Cara, pelo amor de Deus, segura só até segunda-feira. Eu tava viajando, não teve como, eu só não tomei a caminhonete do cara hoje, que eu tô com as minhas 2 crianças dentro do carro aqui, não tinha como, tal. Tá bom. Falei, velho, eu não vou nem te mandar mais mensagem, falei pra ele. Se eu te trombar na rua final de semana, o que você tiver na mão eu vou tomar. Entendeu? O que você tiver na mão eu vou tomar. Até segunda-feira é teu prazo. Não, chefia, pode ficar tranquilo, não sei o que, Pode dar um pause, por favor. O que o senhor quis dizer aí, senhor Rob? Fala assim. Pode dar uma pausa. Senhor Guedes, o que o senhor quis dizer que o senhor trombasse com ele na rua, o senhor encontrasse, o senhor ia tomar dele, o que o senhor encontrasse? Carro, moto, alguma coisa que ele tivesse de valor para poder ressarcir o Cristiano. Então o senhor estava, além de cobrar, de fazer um auxílio para um amigo, o senhor já estava pressionando, de certa forma, nessa cobrança? Sim, porque já passava bastante tempo, né? Então já tinha uma certa um prazo para ele, né? Em algum momento o senhor falou para o senhor Cristiano ou para o senhor Jackson que era melhor eles fazer a cobrança pela maneira legal, formalizando a ocorrência? Sim. Quando não aceitaram. Senhor? E não aceitaram? Eles queriam resolver de outra maneira, porque quando eu descobri que o cheque era furtado, né? Falei pra gente ir até a Polícia Civil para dar um atraso na vida dele, porque ele estava de tornozeleira, para fazer as questões de via legal, né? Fazer um boletim de ocorrência por estelionato, como ele estava usando tornozeleira, ia prejudicar isso daí, poderia regredir o regime da pena dele, poderia ficar ali. E qualquer 3, 4 meses que ficasse preço, ia custar muito mais do que o valor da moto. Só que eles não aceitaram, eles continuaram querendo a cobrança. O senhor chegou a pessoalmente conversar com o Robson? Sim. Conversou? Sim. Ele estava usando tornozeleira mesmo? Estava. Tá. Pode tirar esse movimento aí, Guilherme. O último agora que nós vamos ver é o 43.8. 2 pontos só do 43.8 que a gente vai verificar, mas enquanto abre o 43.8 eu vou perguntar para o senhor Guedes aqui. O senhor Guedes, está constando no movimento 43.8, 5 minutos e 30, que o senhor teria escrito para o senhor Jackson que o senhor tinha uma pedra, o senhor tinha um pedaço para mostrar de uma pedra para ele aí, é para ter 140 quilos. O senhor está se referindo a quê? O senhor se recorda desse diálogo? É Sim, recordo, não é 140 quilos, ali foi escrito errado, é 140 gramas. Gramas. Que o Jackson, como até o Cristiano falou, ele comprava ouro. Certo. Né? Então, às vezes, conseguia alguns clientes ali, como na época... Deixa eu falar. Só um pouquinho só. Que só põe no movimento 5.30 e dá uma paradinha, sabe, Guilherme? A gente só um pouquinho só, sobre Guedes. O 5.30, você chega nele lá e aí dá um pause. Isso, aí vamos pegar só a versão do senhor Guedes primeiro. Então como é que é, senhor Guedes? Seria 140 gramas. Isso, 140 gramas de várias peças de ouro. Tinha anel, pulseira, várias coisas. Tanto que eu não me recordo se é essa corrente que o Jackson estava... que ele usava por último, ou foi uma anterior, que quem auxiliou ele na compra de algumas peças de ouro para ele fazer aquele cordão, fui eu. Então ele comprava várias
peças de ouro, né? Aí já estava comigo que um rapaz tinha me passado, um rapaz que jogava pôquer, né? Daí tinha umas 3 bolsinhas que estavam na porta do meu carro para passar para ele. Que eu jogo pôquer, né? Já certo. Tive Mas casa não tinha uma pedra específica? Parece que o senhor fala uma pedra específica. Não recordo, o que eu falei. Está constando que esse diálogo foi às 11h41 do dia que ele foi morto, no sábado. O senhor teria esse diálogo. Antes o senhor fala, no 5h18, não vamos pedir para mostrar, para não voltar ali, mas o senhor fala assim: o senhor manda mensagem para o Guedes, o Jackson manda mensagem para o Guedes, informando: preciso da grana. Opa, patrão, beleza? Preciso da grana. Aí no momento 5.30 é que o senhor fala essa situação da pedra. Só que o senhor disse que não é uma pedra, o senhor disse que é mais de uma peça. É várias peças de ouro, anel que ele comprava, gargantilha, ele comprava várias peças de ouro, não especificadamente ali. Pois não. Por favor, 5 minutos e 30, por favor, Guilherme. Não passa nada, né? Depois a gente vai ver, então pode ser que eu esteja errado na numeração, depois a gente mostra. Senhor Guedes, então, o senhor, resumindo essa situação, o senhor está sendo vítima de uma injustiça, o senhor não matou o Jackson, é isso? Não, senhor, não matei. Uhum. E o senhor atribui a que a investigação ter funilado unicamente, não achar outros suspeitos, chegaram na pessoa do senhor? Uma investigação mal e porca. Porque, assim, não sou policial civil, doutor. Mas, assim, sou policial militar, convivo com policiais civis. E se a Polícia Civil tivesse feito todo o trabalho dela, como teria que ter feito mesmo, teria visto que eu não fiz. Primeiro, não tiveram a capacidade de tirar a digital do carro do Jackson. Se tivesse tirado a impressão do carro do Jackson, saberia que eu nunca estaria naquele local. Então, são N coisas que a Polícia Civil poderia ter feito, que poderia ter levado. Por exemplo, como o senhor disse que no dia 14 de janeiro eu já era a pessoa que estava sendo investigado. Certo. Então, do dia 9 que mataram o Jackson até o dia 14 são 5 dias apenas. 5 dias eles poderiam ter feito luva de parafina em mim, para ver se tinha vestígio de pólvora. Se a polícia Mas a pessoa que fuma cigarro também não tem esse vestígio de pólvora? Tem, não é um exame 100%, ou é para a experiência do senhor como policial? É um exame que dá 100% de certeza? Mas tira bastante dúvida. Tira bastante dúvida. Pois não. Por exemplo, herb do meu celular, onde que eu estava? Por que não viram isso? Certo. Entendeu? Então, é assim, uma série de coisas que a Polícia Civil poderia ter feito para verificar que eu não estava. Entendeu? Contaminação de provas. A namorada dele vai na delegacia, ela deu um depoimento que hoje ela falou que ela não tocou no telefone, mas no depoimento dela ela diz que ela pegou... Ela libera a senha dele? Que ela libera e fica mexendo por alguns minutos, por algum tempo no telefone. Aí a excelência perguntou para ela bem assim... Aí a excelência perguntou para ela... Só pela ordem, por gentileza, se for possível alertar a plateia para que eles não se manifestasse, que isso pode acabar prejudicando, né, Vou pedir, por favor, para que a plateia permaneça em silêncio, para que o plenário, o salão não tenha que ser esvaziado. A presença do público exige o silêncio e a não interrupção dos trabalhos. Pode prosseguir, doutores. Então, na verdade, essa situação de ter sido liberado, mas foi esses pontos que eu li, que eu mostrei para o senhor, que o senhor foi perguntado, que o senhor explicou, esses pontos todos estão no celular que foi liberado porque ela tirou a senha. Algum dessas transcrições, desses áudios, não correspondem à verdade disso que eu mostrei para o senhor? Não, do que o senhor me perguntou, corresponde porque totalmente. Se ela tivesse feito alguma coisa errada ali, né? Mas, doutor, é muito engraçado uma pessoa que emprestava tanto dinheiro, que conhecia tanta gente, e no celular dele apenas eu sou suspeito? Nesse tempo que ela ficou mexendo no celular, quem garante que ela não apagou as conversas de repente para alguma coisa? Ela brigou com o Jackson, pegou o Jackson traindo ela. Muitas mensagens que eu mandava para o Jackson era porque o Jackson queria ir no Weekly com puta. E era para mandar. E ela não é namorada do Jackson há tanto tempo, assim como ela afirma que ela é. Por que na delegacia ela deu um depoimento, em juízo ela dá outro depoimento e aqui ela muda? Ela fala que ela me abraçou no cemitério
Quando o Jackson morreu, eu não sei nem. Eu não sei se ela mencionou isso, parece que ela disse que viu o senhor lá. Não, e ela falou que me abraçou. Agora aqui em plenário? Isso, aqui. Ela ter falado ela isso. falou que ela olhou nos meus olhos e falou que o Jackson gostava. Eu não sei nem que cemitério que o Jackson foi velado. Não sei se ele foi enterrado, se ele foi cremado, se foi em Foz do Iguaçu, se foi em Três Lagoas, se foi no Jardim de São Paulo. Como é que ela não lembrou disso, que ela me olhou tanto nos olhos? Uma coisa de pegar uma pessoa e olhar dentro dos olhos da pessoa, ela não lembrou quando ela deu o depoimento há, sei lá, 6 meses atrás, e hoje ela lembra tão categoricamente? Ela tão despojada quando ela deu a declaração dela em juízo, e hoje aqui fez um outro tipo de cena? Por que uma pessoa tão conhecida como o Jackson, que tinha conhecimento com tantas pessoas, por que só eu estou sendo colocado? Quando eu falo assim que foi mexer, quem garante que ela não apagou as mensagens que ela quis? Certo. O senhor tratava ele, o Jackson, o senhor tinha muita amizade, porque o senhor conheceu fazia 9 anos que o senhor falou, né? Mais ou menos. E o senhor tratava ele por Nenê, Tchê, por algum apelido? Gordão, Tchê, Nene, Jackson. Ele também tinha um apelido de helicóptero. Vocês tinham muita amizade, esse helicóptero. Muita amizade, realmente. Tá certo. Eu agradeço, senhor Guedes. Nada mais, meritíssimo. Obrigado. Perguntas pela defesa. A defesa está satisfeita com o interrogatório? Nenhum dos doutores tem perguntas? Excelência, a defesa está satisfeita. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Encerrado.